Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. A disputa pelas linhas da antiga Itapemirim acaba de ganhar um novo capítulo e que pode mudar completamente os rumos do transporte rodoviário no Brasil. A NTT se manifestou oficialmente contra a regularização das linhas para a Suzantur e afirmou que a medida pode gerar insegurança jurídica em todo o setor. Mas afinal, o que isso significa? Essa posição pode influenciar o futuro leilão da Itapemirim? E quais serão os impactos para as empresas, os passageiros e o mercado? Eu vou explicar todos os detalhes dessa nova reviravolta e trazer uma análise exclusiva aqui no canal. Então já deixe seu like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e acompanhe essa matéria até o final, porque as próximas decisões podem definir o futuro de uma das maiores disputas da história do transporte rodoviário brasileiro. E pessoal, se você ainda não está recebendo as notificações dos vídeos aqui do canal, primeiro link na descrição, você vai ser redirecionado para a comunidade exclusiva do canal e receber os vídeos sempre atualizados. Então fica comigo porque logo após a vinheta eu te conto. De acordo com a matéria publicada pelo portal Diário do Transporte, a NTT endurece a posição no caso Itapemirim e amplia a disputa judicial, o que pode acontecer com as linhas da Suzantur. As disputas pelas tradicionais linhas da antiga aviação Itapemirim ganham um novo importante capítulo. Dessa vez, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, apresentou oficialmente a sua manifestação ao Tribunal de Justiça de São Paulo, posicionando-se contra o pedido de regularização da administração das linhas operadas pela Suzantur. O documento protocolado no processo, que trata do futuro leilão dos ativos da massa falida, pode influenciar diretamente os próximos passos da disputa envolvendo a Suzantur, Viação Águia Branca, administradora judicial, credores e o próprio mercado do transporte rodoviário interestadual. A manifestação foi revelada pelo Diário do Transporte nessa sexta-feira, dia 13 de julho de 2026. Um novo capítulo de uma disputa que parece longe do fim. Desde a falência do grupo Itapemirim, decretada em dezembro de 2022, o setor rodoviário acompanha uma das maiores batalhas jurídicas da história do transporte brasileiro. Ao longo desse período, a Suzantur passou a operar a malha interestadual por meio do contrato de arrendamento autorizado pela Justiça Paulista. Entretanto, a própria ANTT nunca concordou integralmente com esse modelo. Agora, a agência reforça oficialmente que também é contrária à regularização definitiva das linhas em nome da Suzantur. Segundo a manifestação enviada ao tribunal, conceder esse pedido poderia provocar insegurança jurídica em todo o setor regulado do transporte interestadual de passageiros. Mas o que a Suzantur pretendia? De acordo com o processo, a empresa buscava uma regularização administrativa que permitiria transformar as linhas atualmente operadas por arrendamento em autorizações próprias. Na prática, isso poderia consolidar a operação das ligações interestaduais em nome da empresa. A discussão envolve aproximadamente 125 linhas interestaduais com 746 mercados e uma das malhas rodoviárias do país, as maiores. Esse conjunto de ativos deverá fazer parte do futuro leilão da unidade produtiva isolada, a UPI, da massa falida da Itapemirim. Mas por que a NTT é contra? A manifestação apresenta diversos argumentos técnicos. O principal deles é que a agência, linhas interestaduais, não pertencem às empresas. Segundo a interpretação da NTT, elas são autorizações públicas concedidas pelo poder público. Assim, quando uma empresa deixa de possuir legitimidade para explorá-las, essas autorizações não poderiam simplesmente ser vendidas, arrendadas ou leiloadas como patrimônio privado. Essa posição não é nova. A NTT afirma que sustenta esse entendimento desde o início do processo falimentar da Itapemirim. Os requisitos que, segundo a agência, não foram preenchidos. Na manifestação, a agência explica que existem critérios para a chamada regularização administrativa.
Entre eles estão ser parte da ação judicial que discute a titularidade das linhas, abrir mão da discussão judicial em troca da autorização administrativa, comprovar legitimidade sobre os mercados, cumprir todos os requisitos regulatórios previstos. Segundo a NTT, a Suzantur não atenderia diversos desses requisitos, principalmente porque não possui outorga própria dessas linhas e não figura como autora das ações judiciais que discutem a titularidade dos mercados. A preocupação com o leilão, talvez o trecho mais importante da manifestação seja justamente aquele em que a NTT alerta para os impactos sobre o futuro leilão. Segundo a agência, caso a regularização administrativa fosse concedida, poderia ocorrer esvaziamento econômico dos ativos que serão levados a leilão. Na visão da autarquia, isso reduziria o interesse de eventuais investidores e comprometeria a competitividade do processo de alienação da massa falida, além de gerar inseguranças jurídicas para os participantes. A decisão do STJ continua produzindo efeitos. Vale lembrar que em junho deste ano, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a Aviação Águia Branca deveria assumir um novo contrato de arrendamento das linhas da antiga Itapemirim, autorizando o início do processo de transição. Ainda assim, recursos possíveis dentro do processo, mas essa decisão alterou significativamente o cenário jurídico envolvendo a operação da malha interestadual. O impacto para o mercado que, independente do resultado final, essa disputa já produz efeitos importantes. Empresas interessadas em participar do futuro leilão acompanham atentamente cada manifestação judicial. Credores aguardam uma solução que maximize os recursos destinados ao pagamento das dívidas. Funcionários e ex-funcionários esperam que a conclusão do processo contribua para a satisfação dos créditos trabalhistas. Enquanto isso, passageiros buscam estabilidade na operação das linhas interestaduais. O posicionamento da NTT muda tudo? Ainda não. É importante destacar que a manifestação da agência representa um parecer técnico dentro do processo. Quem decidirá sobre os pedidos continuará sendo o Poder Judiciário. Entretanto, como a NTT é a autoridade reguladora do transporte rodoviário interestadual, seu entendimento possui peso significativo na análise do caso. Isso significa que sua posição poderá influenciar futuras decisões administrativas e judiciais. O que ainda pode acontecer? Nos próximos meses, os cenários permanecem possíveis: continuidade do processo e transição determinado pelo STJ, análise dos recursos ainda apresentados pelas partes, definição da data do leilão da UPI, da Itapemirim, manifestação de outros órgãos envolvidos como o Ministério Público Federal e o CAD, e decisão administrativa: quem ficará responsável pela operação das linhas após o encerramento de toda a disputa judicial. Esse novo posicionamento da NTT reforça algo que já vinha sendo observado desde o início da falência da Itapemirim. A agência mantém uma interpretação jurídica bastante restritiva sobre a transferência de autorizações para a exploração do transporte interestadual. Ao mesmo tempo, o processo demonstra como a recuperação dos ativos da antiga Itapemirim continua sendo extremamente complexa, envolvendo interesses de credores, empresas concorrentes, passageiros, trabalhadores e do próprio poder público. Ainda não existe uma decisão definitiva sobre quem ficará com essas linhas de maneira permanente. Enquanto isso não acontece, cada manifestação apresentada à Justiça pode alterar os rumos do processo e aumentar a expectativa de todo o setor rodoviário brasileiro. E como sempre destacamos aqui no canal, é fundamental acompanhar os documentos oficiais e as decisões antes de tirar qualquer conclusão. O caso segue em andamento e as novas movimentações podem ocorrer a qualquer momento. Bom, pessoal, e assim chegamos ao final de mais um vídeo aqui no canal. O posicionamento da NTT mostra que a disputa pelas linhas da antiga Itapemirim está longe de terminar. De um lado temos a Suzantur buscando garantir a continuidade da sua operação, do outro a NTT defendendo que a regularização dessas linhas pode gerar impactos jurídicos e regulatórios em todo o setor de transporte interestadual. Mas no meio dessa disputa estão principalmente os passageiros, os trabalhadores, os credores da massa falida e diversas empresas que acompanham atentamente cada decisão da justiça. Mas o que fica claro é que qualquer movimentação dentro desse processo pode alterar completamente o cenário atual, porque a definição sobre o leilão, os recursos judiciais e andamento e os próximos posicionamentos dos órgãos envolvidos serão fundamentais, principalmente para determinar quem ficará
com uma das mais importantes malhas rodoviárias do país. Mas agora eu quero saber a sua opinião dentro desse processo. Você concorda com a posição da NTT? Acredita que a regularização das linhas para Suzantur poderia trazer mais estabilidade para a operação? Ou entende que a decisão deve aguardar uma conclusão definitiva do processo da Itapemirim? Deixa aqui o seu comentário, porque cada comentário de vocês é muito importante para enriquecer ainda mais os novos vídeos aqui do canal. E pessoal, se você está assistindo esse vídeo pelo celular, convido você a arrasta a barra de comentários para o lado e clique no botão hypar. Assim você contribui para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas com interesse no mundo rodoviário. E se você gosta do meu trabalho e quer apoiá-lo através do clube Seja Membro, você pode, a partir de um valor simbólico, você já consegue contribuir e apoiar o trabalho aqui mensalmente, tanto na melhoria de novos vídeos, melhorias de equipamentos e vídeos exclusivos para vocês. Além do mais, vocês têm o benefício exclusivo de receber os vídeos antes de todo mundo e ter acesso a vídeos exclusivos que somente membros terão acesso. E siga o canal também nas redes sociais, tá aparecendo aqui, tanto no Instagram quanto no TikTok, logo com conteúdos novos para vocês. Bom pessoal, então esse é o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui e qualquer novidade no mundo rodoviário eu trago para vocês aqui no canal. Eu vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus, um forte abraço e nos encontramos no próximo vídeo. Tchau!